E essa realização pequena, mas no final do dia, ela te traz um nível de recompensa que exatamente faz com que você possa ter a vontade e a motivação necessária para seguir no outro dia fazendo exatamente a mesma coisa. Sabe, William, que um dos grandes segredos do sucesso é exatamente esse, cara. Não é complicado, é você ter a capacidade exatamente de fazer a mesma coisa por muito tempo. Uhum. Sabe? Fazer essa mesma coisa, obviamente que de vez em quando você muda de estratégia um pouquinho e tal, porque uma coisa que você precisa fazer é ajustar, né, a sua estratégia eventualmente, isso aí a gente sabe, mas o quanto isso é importante, né, para você manter a sua consistência e chegar no seu objetivo, aquele que você marcou lá, objetivo de um mês, um ano, 5 anos, né? Então, é isso, caminhar em direção ao que você quer dá trabalho. Não adianta a pessoa achar que não vai dar trabalho. Uma hora você vai estar com preguiça. É, Uma hora e você vai. É isso sim, aí. não, mas existe aqueles momentos, né, professor, que nem eu falei, professor, já falei aqui nas lives também, que a gente está nessa um mês, assim, turbulento, um mês e uma semana já, e aí hoje, nessa semana agora, foi a primeira semana onde eu consegui trabalhar melhor e consegui ir para academia todos os dias. Então fez uma diferença já no meu humor, já no meu comportamento, já me sinto mais, sabe, quando sai da academia, assim, já me sinto com uma Tá postura mais melhor. inchadinho, tá mais É, inchadinho. mas essa é a sensação mais psicológica, assim, porque na real a gente sabe que não muda nada, né? Mas só o fato de eu ter cumprido, parece, todos os dias da academia, né? Tirando hoje, né? Porque ainda agora é 8 da manhã, mas eu consegui realizar o que eu precisava, sabe? E aí me deixa o que mais motivado. Mas foi assim, ó, nos trancos e barrancos, sabe? Indo ali, arrumando um horário aqui e tal, mas a gente conseguiu cumprir. Então isso faz a gente ter um pouco mais de motivação, né, professor, para continuar fazendo as coisas. Parece que quando a gente malha, não sei o que solta no nosso corpo aqui, mas a gente fica muito mais concentrado e focado, né? E aí vem aquela sensação que a gente falou agora da dopamina. Mas então tá, professor, a gente falou sobre metas diárias, né? Que foi o que a gente colocou agora. Multitarefas. Evite multitarefas, professor. Por que a gente deve evitar? Então, William, você já ouviu falar em atenção dividida, né? Tem pessoas que quando não conseguem, eu de vez em quando até eu começo a pegar e entrar nessa, entendeu? Eu tenho uma prioridade, por exemplo, uma coisa que eu tenho que cumprir. Aí eu vou tal, de repente, de vez em quando, cara, eu começo a, eu vou me cansando, né? Porque às vezes a minha prioridade é uma prioridade de médio e longo prazo. Aí eu me canso de algumas coisas, eu me afasto um pouquinho e aí eu me lembro, quando eu perco o foco, a atenção na prioridade que eu estabeleci, o que eu faço? Eu gosto de descansar fazendo outra coisa, né? Então eu olho ali, putz, tem que fazer tal coisa. Putz, tem que fazer tal coisa. Aí eu começo a dividir a minha atenção e como isso não estava na minha lista de prioridade, o que acontece? Eu posso ficar facilmente fazendo, por exemplo, arrumando alguma coisa num guarda-roupa, arrumando uma instalação de uma coisa que eu gosto muito de mexer, eu gosto muito de ficar futucando as coisas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, agora eu quero fazer um lance ali no meu guarda-roupa que é tipo fazer umas prateleiras e quero fixar uns lances, entendeu? Assim, então eu sabe, e quando eu olho, se eu não marcar o tempo, eu fico uma hora fácil fazendo outra coisa. Então, o que acontece? Eu posso esquecer eventualmente aquilo que eu considero como uma tarefa, uma prioridade, sabe? Então, o que acontece é que quando você começa a dividir muito a sua atenção, né? E começa a ter aquela noção de multitarefa, você pode perder o foco, você pode perder a sua concentração no real objetivo do dia, no real objetivo do período do dia, que às vezes não é o dia inteiro, pode ser só amanhã. E quando você vê amanhã passou e você não fez. É o que eu vejo muito assim nessa questão de multitarefas, da pessoa de evitar, é a questão mesmo de tu não conseguir finalizar. Vamos supor que você pega a sua agenda lá, a lista lá, 30 tarefas. Das 30, você tem que selecionar as prioridades, né? As que são as mais difíceis de jogar para cima. E não sair dela até você não terminar, a não ser que seja uma tarefa que você consiga, né? Aí trabalhar um tempo melhor nela e consiga fazer as outras também que são importantes. Mas a ideia é que você conclua ela primeiro para depois você passar para a próxima. Porque quando a gente faz multitarefas, professor, a gente acaba perdendo, não, parece que você não está 100% focado em alguma coisa só. É E isso aí, aí. às vezes, você não faz muito bem feito.
Então, eu acho que isso também é uma dificuldade, né? Às vezes, até para uma dica, né? Se for a possibilidade, você conseguir até delegar outras tarefas que talvez não sejam, como é que eu vou dizer assim? Você tem capacidade de delegar. Como eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estava aí para realizar um site, eu posso fazer um site, eu sei fazer um site, mas era uma tarefa que, para mim, ia ocupar muito tempo. Talvez eu levaria uma semana, duas, coisas que um profissional talvez leve um dia e meio, menos, eu não sei. Então, eu preferi pagar naquela função uma pessoa, porque ia economizar uma semana, 2 semanas minha de estresse, vamos dizer assim, para realizar aquela mesma tarefa. Então, para o meu negócio, eu preferi pagar alguém para poder executar. Por quê? Porque era muito mais rápido e eu poderia focar em outras coisas que são mais importantes para mim dentro da minha concepção, né? Então, eu acho que essa questão de evitar as multitarefas seria mais ou menos isso, né, pessoal? A gente saber o que é prioridade, saber, poxa, será que isso aqui, como eu vou levar, sei lá, um mês para fazer, será que eu não posso contratar alguém, será que eu não posso, sabe, delegar para uma outra pessoa, enfim, que me ajude, ou que eu possa conversar, que me traga uma experiência mais rápida, né, professor? Porque eu acho que hoje em dia a ideia principal é a gente não desperdiçar o nosso tempo, né, para que a gente possa aproveitar com outras coisas. Eu tenho o costume de, quando eu tenho alguma coisa para resolver, um projeto como esse, eu me dedico a estudar sobre ele, ou fazer, ou trabalhar nele cerca de 1 hora. Eu deixo 1 hora, que é mais ou menos o tempo que eu consigo ficar sentado, sem ter que levantar, sem ter que fazer alguma coisa, sem aliviar a região glútea, entendeu? Então, mais 1 hora. Aí depois de 1 hora, eu tenho, né, fico olhando, porque eu tenho meu relógio na frente, eu tenho ali 1 horinha, e ó, aí eu pego, levanto, fico em torno de 10 minutinhos, vou fazer outra coisa, vou dar uma caminhada. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu levanto, vou tomar um banho. Uhum. Aí, depois desse tempinho, mais ou menos 10 minutos, como eu falei, aí eu volto. Aí eu fico mais um pouco fazendo o que eu tenho que fazer, entendeu? Isso porque se a gente, como eu falei, se deixar, se eu não marcar, eu vou fazendo outras coisas, porque existe uma tendência, eu mesmo, eu tenho uma tendência muito grande a ter muito foco naquilo que eu estou fazendo. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico 1 hora focado naquilo ali. Mas a hora que eu saio e se eu for fazer uma outra coisa, eu vou ficar focado 1 hora naquilo que eu escolhi fazer, entendeu? Se eu não marcar o tempo. Só que aí é que está a questão da prioridade, né? Então, eu fico 1 hora em cima da minha prioridade e fico 10 minutos fora da minha prioridade, entendeu? Ali, fico fazendo outras coisas. Então, se eu não marco o tempo, cara, multitarefa. Eu vou começar a fazer várias coisinhas no meio da tarefa maior, eu começo a achar outras coisas, entendeu? Entendi, prof. Então tá, a gente falou, pessoal, de prioridade, use uma agenda, metas diárias e multitarefas. E agora, professor, delegue tarefas. Essa é uma outro tópico. Então, cara, se eu pudesse, eu delegava mais essas coisas, sabe? Existem situações em que a gente não dá conta de tudo. Existem tarefas que você precisa dividir.